Luca, você falava sobre os protestos, né? E temos aqui informação que um protesto pró-Palestina terminou com uma manifestante presa em Frankfurt, na Alemanha, na manhã dessa sexta-feira. A manifestação reuniu centenas de pessoas e foi contida pela polícia em uma das principais cidades do país. Ao longo desta sexta-feira, inúmeras cidades ao redor do mundo registraram protestos em defesa da população palestina. Durante a semana, um dos líderes do Hamas havia convocado muçulmanos para se manifestarem na data de hoje em apoio ao grupo e também contra a ofensiva israelense. E, Luca, é o que a gente falava, né? Há necessidade de separar o Hamas da população civil palestina, que não tem nada a ver com os conflitos, né? Tem sim, Tiago. É importante mencionar que durante esses últimos anos, inclusive a população palestina, ela tem sido a maior vítima do governo ditatorial e terrorista do Hamas, porque desde que eles assumiram em 2007, não foi realizada nenhuma outra eleição. Então não houve nem a possibilidade de trocar o governo. Muitos podem falar que as ideias do Hamas, que foram estabelecidas em 1987, são as mesmas desde então as pessoas já deveriam saber com quem estavam lidando, mas de qualquer maneira, só quando se coloca um grupo político no poder que vê o seu radicalismo, vê a sua violência política como realmente foi. O problema aqui na Europa é que muitas dessas manifestações pró-Palestina, que são favoráveis à criação de um Estado palestino, e essa sim é uma discussão legítima, acabam se confundindo com manifestações pró-Hamas, ou seja, pró um grupo terrorista, e ao mesmo tempo com manifestações antissemitas, manifestações que pedem a morte a todos os judeus, para jogar gás nos judeus, fazendo referências claras ao tenebroso período nazista, com suásticas e outros símbolos daquela época. Então, os governos europeus, principalmente o governo da França e o governo alemão, que foram tão importantes, digo entre aspas, né, para acabar com os judeus naquela época, foram aqueles que perpetraram a máquina da morte nazista para matar milhões de judeus, se sentem numa obrigação moral e histórica de proteger a população judaica e também os judeus em todo o mundo, evitando com que esses discursos de ódio, discursos antissemitas, sejam espalhados pelo mundo. Até vale mencionar que no caso da França é o terceiro país do mundo com a maior população judaica. Nós temos o Estado de Israel com mais de 7 milhões de judeus, depois os Estados Unidos com cerca de 6 milhões, quase 7 milhões também, e a França é o terceiro país com 500 mil de judeus. Então, eles têm que proteger essa população que pode eventualmente ser vítima de crimes de ódio, seja depredação de seu patrimônio, seja também alguns estabelecimentos serem invadidos, além, é claro, de pessoas agredidas fisicamente ou até mesmo mortas. É uma situação muito delicada, porque na França temos também do outro lado muitos palestinos, muitos muçulmanos e árabes de maneira em geral, representam os muçulmanos na França 5 milhões, que geralmente se alinham à causa palestina automaticamente, e isso pode causar um conflito interno, como se fosse uma reedição das questões do Oriente Médio dentro da França. É um país que já vive problemas econômicos e políticos grandes o suficiente, não precisa de mais isso. Por isso a polícia, tanto na Alemanha quanto na França, resolveu proibir por hora essas manifestações pró-Palestina e ampliar a segurança dos estabelecimentos e dos bairros judeus, das sinagogas, para evitar com que haja uma escalada da violência e também uma reedição, como eu disse, de crimes de ódio, seja de uma religião contra a outra, aqui no território europeu, onde os países laicos, onde o secularismo acaba sendo fundamental do aspecto das leis, do aspecto judiciário, né? Você lembrou bem, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra que foi de 39 a 45, e os historiadores falam na morte no total, né, de entre 50 e 60 milhões de pessoas, e no caso do Holocausto são pelo menos 6 milhões de pessoas, quase 7 milhões, como você bem lembrou. E disso que você está falando, Lucas, segundo a polícia de Londres, foram registrados 180 casos de antissemitismo entre os dias 30 de setembro e 13 de outubro na cidade. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou que o país tem tido um aumento repulsivo de incidentes antissemitas desde o ataque do Hamas a Israel no último sábado. O primeiro-ministro afirmou que o Reino Unido não irá tolerar a incitação de ódio, violência, racismo e comportamento intimidador. O premier, que conversou com Benjamin Netanyahu por telefone na última quinta-feira, nesta quinta já tinha dito que Israel deve tomar todas as precauções para proteger civis em Gaza. Rishi Sunak também assinou uma emenda no parlamento britânico, aumentando o financiamento para a proteção de instituições judaicas no
no Reino Unido. Portanto, então, há esse aumento de atos antissemitas a partir do início dos ataques do Hamas a Israel no último sábado. E, claro, ainda em relação às últimas informações da guerra, muitos palestinos estão fugindo para o sul de acordo com as informações de Israel, e os oficiais também confirmaram que pelo menos 120 pessoas estão ainda sendo mantidas reféns na faixa de Gaza. A gente segue